Marcos capítulo 12, nós vamos ler do versículo de número 28 até o versículo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhes disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Amém, queridos? Meus irmãos, em se tratando dos mandamentos, quando nós falamos dos mandamentos, referindo-se à Bíblia, nós precisamos olhar para o passado. Nós chamamos de Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento, que compreende ali a Torá, os 5 primeiros livros, ou também no grego chamado Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os históricos que são Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 1º e 2º Reis, Crônicas, os livros poéticos que são os Salmos, livro de Jó, livro de Cantares, e os livros proféticos, que são os livros a partir de Isaías até Malaquias. Esta era a Bíblia no tempo de Jesus, não só no tempo de Jesus, nos tempos dos apóstolos, em Atos, e no tempo ali do primeiro século da igreja. Esta era a palavra de Deus. Ao longo do desenvolvimento da igreja, foi se desenvolvendo também a doutrina cristã através dos apóstolos, também chamada a doutrina dos apóstolos, como lá no livro de Atos, no capítulo 2, e versículo 42, nós vemos que os discípulos, os primeiros convertidos, eles andavam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era não mais nem menos fundamentada na doutrina de Jesus. E qual era a doutrina de Jesus? A doutrina de Jesus eram as suas explicações a respeito dos mandamentos. Nós vemos, por exemplo, eu gosto de repetir sobre esses textos, porque ali está o escopo geral dos ensinamentos de Jesus, Mateus 5, 6 e 7. Inclusive, no capítulo 5 de Mateus, Jesus destaca ali alguns mandamentos. E ele traz uma interpretação diferente do que todo mundo já havia feito, havia já produzido. No tempo de Jesus, havia algumas outras escrituras que não eram escrituras consideradas sagradas, mas eram escrituras que davam um norte para alguns grupos específicos. Por exemplo, tinha uma escritura chamada Mishnah,
que era uma escritura que foi registrada por contos, através de conversas dos antepassados, dos judeus, dos hebreus, e aí foi sendo compilado a Mishiná, uma delas, e havia algumas outras. E quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele começa a dar os seus ensinamentos, ele não cita a Mishiná. Aliás, em alguns pontos dos evangelhos, nós vemos os fariseus e os saduceus criticando Jesus porque Jesus quebrava algumas dessas tradições. Uma delas, você deve lembrar bem, quando Jesus, os discípulos, começam a comer sem lavar as mãos. E essa era uma das interpretações da Mishiná, que tinha como uma tradição, como algo que era necessário se fazer para conservar algumas leis. Eram tipos de interpretações para ajudar os religiosos da época a viver de acordo com as leis, principalmente, por exemplo, as leis de higiene que fala lá em Levítico. Quando a gente vê lá Deus proibindo, Moisés proibindo em nome do Senhor a comer alguns tipos de alimentos, fazer alguns tipos de coisas que para nós hoje é tão comum e para eles não era certo, por uma questão de saúde, por uma questão de higiene, por uma questão necessária pelo tempo que eles viviam. Não tinha como nós temos hoje, refrigeração, não tinha como nós temos hoje o cuidado com a criação dos animais, não tinha como nós temos hoje recursos para manter a higiene necessária. Então, para os fariseus, os religiosos da época, algumas tradições orais eram como lei. E era legítimo, não era algo que deveria ser descartado. Mas Jesus sempre entrava com argumentos de que era o seguinte: existem coisas que são mais importantes e vocês não fazem. E dão importância àquilo que é menos importante. E aí um desses fariseus chega em Jesus, nós lemos aqui no capítulo de Marcos, capítulo 12 de Marcos, e ele pergunta para Jesus: Jesus, então, qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante? De todas as leis, de todos os mandamentos, de acordo, Jesus, com a sua interpretação, qual é o mais importante? Irmãos, Jesus poderia destacar algum mandamento como sendo mais importante? Sim ou não? Não precisa responder, eu respondo por você. Não. Porque o próprio mandamento dizia: qualquer um que quebrar um dos mandamentos, seja ele qual for, é maldito. Quebrar um dos mandamentos, seja ele qual for, é considerado pecador. A ideia de Deus entregar os mandamentos, e quando se olha para os mandamentos, na sua integridade, de fato é penoso. Principalmente quando Jesus, lá no Sermão do Monte, traz a explicação de que o mandamento foi descrito naquelas tábuas de lei, mas o significado dele era muito mais profundo do que o que estava escrito. Então os religiosos, os fariseus e as outras seitas da época, pegavam ali um texto isolado, levava ao pé da letra e tinha aquilo como lei. E foi bom por um tempo. Até porque eram como crianças. Quando eles recebem um mandamento, eles eram escravos, ou melhor, acabaram de sair de uma terra como escravos. Eles não tinham nada, eles não tinham conhecimento nenhum, eles não tinham experiência nenhuma.
E muitas vezes assim é conosco, não é verdade? Na maioria das vezes, quando a gente erra, principalmente quando nós somos ou éramos novos convertidos, nós errávamos por ignorância. Errávamos sem, muitas vezes, ter ciência de que estávamos errando, porque nós olhamos para as coisas de uma forma muito genérica e muito rasa, como a Michele, na sua oração aqui, né? Senhor, nos tira do que é raso, nos tira daquilo que é superficial, nos leva a um lugar mais profundo. E qual é a ideia de Deus em entregar a palavra, em entregar os mandamentos ao povo? É para que o povo viesse a olhar para os mandamentos e viesse a buscar essa profundidade. Porém, nós vemos ao longo da história bíblica que essa profundidade só veio com Jesus. Através de Jesus. Porque eles não entendiam de forma rasa. Porém, os mandamentos, como o próprio apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, diz, o mandamento, ele é santo, justo e bom. Por que Deus deu os mandamentos? Se o próprio Deus dissera que nenhum ser humano poderia cumprir na integridade todos os mandamentos, porque lembra, se alguém quebrasse um, já era considerado maldito. E Jesus não poderia destacar um como sendo mais importante e o outro menos importante. Preste atenção nisso. Porque os mandamentos era para apresentar o caráter de Deus e mostrar para as pessoas que a vontade de Deus, como diz em Romanos 12, 2, ela é boa, ela é agradável, é perfeita. Então os mandamentos não era para matar, mas era para apresentar ao povo a oportunidade de conhecer a Deus, a oportunidade de estar seguro na presença de Deus e de ter segurança para a sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Algum tempo atrás, alguns dias na verdade, aconteceu uma situação conosco, e quando se fala de lei, né, geralmente a gente, por exemplo, em relação às leis do Brasil, nós temos um entendimento muito raso também em relação às leis. Eu até acho que o Ministério da Educação do Brasil deveria colocar uma ciência específica, a ciência do direito, a ciência das leis nas escolas, para que as crianças, desde pequenas, já venham tendo, né, instrução, porque muitas pessoas acabam errando sem conhecimento, sem ter entendimento. Apesar de que, irmãos, apesar de que algumas coisas a gente não precisa nem estar escrito, elas são um pouco meio que lógica, não é verdade? E eu estava vindo com o meu carro aqui pela Padre Anchieta, tinha acabado de sair da academia de manhã cedo, e aí passei num comércio aqui na Padre Anchieta para comprar mistura, e geralmente quando eu saía da academia, eu saía com um fone no ouvido, porque na academia, quando eu estou treinando, eu coloco um sonzão pesado, um rock de Deus, bem pesado, e quando eu faço o último exercício, que é um exercício de alongamento, aí eu coloco um worship, João. Aí eu coloco um worship para... O ódio já foi descarregado tudo. Porque a gente tem que treinar na força do ódio, irmão. Então tem que ter rock pesado na orelha, a milhão. Mas aí quando chega na hora de alongar, eu coloco aquele worship. I never be more Lord, oh now right now. Que coisa boa, irmãos. E aí eu saía com o fone até a minha casa. Ia ouvindo louvor, dirigindo meu carrinho. Na bênção, irmãos. Numa alegria, pronto para viver um dia excelente, um dia... Se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça. Se não tiver de fazer de manhã, faça à noite. Tem academia que fecha meia-noite, que é o caso da nossa lá. Faça, isso é muito bom. E aí, nesse dia, eu vindo pela Padre Anchieta, porque geralmente eu venho pelos bairros, porque eu moro num bairro, e eu vindo pela Padre Anchieta com um fonezinho, e aí o guarda vinha meio que na minha direção assim, no canto da rua, eu ainda passei pelo guarda assim. O guarda olhou para mim com uma cara feia assim, ó, virou o pescoço. E aí eu olhei no retrovisor, quando eu olhei no retrovisor, ele pegou o tabletezinho dele e olhou para minha placa e
Falei, fui multado. Mas por quê? Aí eu percebi que ele olhou muito para mim. Alguns dias depois chega na minha casa a cartinha. Auto de infração por estar usando fone no ouvido. Quem sabia que ia usar fone dirigindo errado? Quem sabe disso? Ó, tem um monte de gente que não sabe, hein? Então fique sabendo. Confesso que no primeiro momento, irmãos, eu fiquei meio chateado. Fiquei meio bravo. Poxa, mas um fone, estou ouvindo worship aqui. Estou ouvindo aqui uma música abençoada de Deus. Isso me faz bem, mas é errado. E é legítimo eu ter sido multado. E depois eu parei para pensar, realmente, faz todo sentido. Dirigir com fone é perigoso. Pode comprometer a minha segurança e principalmente a segurança das pessoas. Amém, queridos? Então não dirija com fone. Fique sabendo disso. E parece que hoje está até proibido, já proibido também colocar o celular aqui no suporte também. Aí fica mais difícil ainda, né? Principalmente para quem trabalha com aplicativo. Então, as leis, elas foram dadas para quê? Para a nossa segurança. As leis foram dadas para quê? Para nos fazer andar corretamente e promover o bem social, o bem comum, o bem-estar de todos. Diga comigo, a lei existe para o meu bem. Diga a lei de Deus, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Então Jesus não poderia destacar um único mandamento. E o que Jesus fez? Parece que ele destacou. E aí Jesus ele cita um texto que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, que é um texto, esse texto que o próprio Jesus recitou, dizendo: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Isso aqui é chamado, né, o Shema. Os israelitas, os judeus, eles cantam isso até hoje. É Shema Israel, Elohim, Adonai Elohim, Erad Elohim, que é: ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. E aí Jesus cita isso. Aí Jesus cita: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Isso também está registrado em Deuteronômio capítulo 6. Então Jesus ele vem trazer a respeito das leis uma conclusão de todos os mandamentos. Por quê? Porque quando a gente olha para Êxodo, no capítulo 20, onde está descrito os 10 mandamentos, o decálogo, que esses não são os mandamentos só para Israel, são os mandamentos universais, para todos os tempos. Aí Jesus cita aqui: amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente olha para Êxodo 20, os 10 mandamentos lá que foram escritos nas tábuas de pedra, nós temos 10, e a gente observa os 4 primeiros mandamentos. Quais eram os mandamentos em Êxodo capítulo 20? Primeiro, não terás outro Deus além de mim. Segundo, não farás para ti nenhuma imagem de escultura do que há em cima nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Terceiro mandamento, não dirás o nome do teu Deus em vão. Qual é o quarto mandamento? Quem lembra? É o mandamento do sábado. Guardar o sábado, não trabalhar no sábado. E aqui eu já preguei sobre o sábado. É diferente do entendimento que, por exemplo, os adventistas têm, que não é fazer absolutamente nada no sábado do nosso calendário, é totalmente diferente disso. E aí, a partir do quinto, que é honrar pai e mãe, não furtar, não adulterarás, não cobiçarás, que são os próximos 6 mandamentos, são os mandamentos que se referem à vida social. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o quê? Tem a ver com Deus. Os 4 primeiros mandamentos
são os mandamentos de obediência vertical. E os 6 próximos mandamentos são os mandamentos de obediência horizontal. Então é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus cita Deuteronômio 6:4, Jesus está dizendo: se vocês cumprirem, se vocês amarem a Deus de toda a sua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, você não terá outro Deus além dele. Você não terá outro Deus além dele. E outro Deus aqui, irmãos, você pode perceber que quando se trata de figuras representativas de Deus, é o segundo mandamento, não é o primeiro. O primeiro é outro Deus. E o que é ter outro Deus além do Senhor? Ter outro Deus além do Senhor é ter algo que se une à prioridade, à exclusividade que nós deveríamos ter somente com o Senhor. Tem algo que a gente dá importância igual à importância que nós damos a Deus? É outro Deus. Tem algo que a gente preza mais, ou, mais não, igual a gente preza pelo louvor, pela adoração, pelo temor a Deus? É outro Deus. Irmãos, já começamos mal. Não dirás o nome do teu Deus em vão. A questão do sábado, eu tenho uma pregação muito específica, se você quiser eu posso mandar para você. E aí o que Jesus disse? Jesus disse: se você amar a Deus, você já cumpriu boa parte. E se você amar o próximo, você cumpriu o resto. Amém? Para ilustrar essa mensagem aqui, eu quero pegar 2 histórias que estão registradas no livro de Lucas, no capítulo 18, e no livro de Lucas 19. Lucas 18 e 19. 18 ali a partir do versículo 18 em diante, que fala de um jovem rico. Esse jovem rico, a Bíblia diz que ele era um jovem muito rico, tinha muitas posses, e aí ele chega em Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz para ele: por que você me chama bom, se só há um único que é bom, e você não conhece, que é Deus? Jesus era bom sim ou não, irmãos? Jesus sempre foi bom. O problema é que aquele jovem não sabia que Jesus era Deus. E aí aquele jovem faz essa pergunta, Jesus diz para ele assim: guarda os mandamentos, não roube, não mate, não adultere, honra pai e mãe. E o jovem disse: mas eu tenho feito isso desde a minha infância, eu vivo isso, eu sou um bom guardador da lei, então já está tudo certo, é suficiente. Jesus disse: te falta uma coisa. E o que faltava, irmãos? Faltava os primeiros. Por que faltava os primeiros? Porque aquele jovem era rico? Não. Mas porque aquele jovem tinha a sua riqueza como a sua fortaleza. E Jesus sabia bem disso. Jesus sabia que aquele jovem era um jovem avarento, que apesar de ele ter uma vida moral ilibada, apesar de ele ter uma conduta moral louvável diante dos seus parentes, dos seus compatriotas, aquele jovem era um idólatra. E o próprio apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que a avareza é como o pecado de idolatria.
o apego aos bens, ao dinheiro. E não precisa ser rico para isso não, meu irmão. Tem um monte de pobre aí que é avarento. E aí Jesus diz para ele, olha, você quer ser perfeito? Te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Ele precisava fazer aquilo. Por quê? Porque ele iria manter o desejo dele por riquezas no mesmo nível do que Jesus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Não divida a glória de Deus com nada e ninguém. Deus não divide a glória dele, amém, queridos? Ele é o único. Se tem alguma coisa que está sendo Deus na nossa vida, nós precisamos excomungar isso da nossa vida. Aí a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu porque ele era dono de muitas posses, e Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele fala para Timóteo que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Então, irmãos, se você tem esse desejo no seu coração, cuidado. Cuidado. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa, fazer voto de pobreza, nada disso. Se a oportunidade vier e você perceber que a oportunidade é de Deus, e quando é de Deus, tem coisa certa, amém? Quando é de Deus, tem bênção, tem paz, tem perfeição, é alinhado com a Bíblia. Lembra que eu preguei aqui esses dias? Tem alinhamento com as Escrituras, a vontade de Deus ela tem alinhamento com as Escrituras, amém por isso. Então aquele jovem virou as costas para Jesus, porque ele se sentia tão bom, mas ele quebrava o mandamento. E aí, no capítulo 19, um outro homem rico tem uma atitude completamente diferente. O Zaqueu. A Bíblia diz que o Zaqueu, apesar das suas posses, apesar da sua riqueza, apesar da sua fama que tinha, ele vai ao encontro de Jesus. Ele sobe numa árvore, um sicômoro bravo, uma figueira brava chamada sicômoro. Ele ultrapassa todos ali os seus limites, sobe naquela árvore para buscar conhecer Jesus, para saber quem era Jesus. E num ato sobrenatural, porque Jesus sabia de todas as coisas e sabe, Jesus olha para cima, para aquela árvore, uma multidão cercava Jesus e Jesus disse assim, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, olha o que Zaqueu faz, Senhor, hoje eu decido distribuir metade dos meus bens, metade da minha riqueza, das minhas posses, aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu errei com alguém, se eu prejudiquei financeiramente alguém, e muito provavelmente, irmãos, porque ele era chefe dos publicanos, e os publicanos naquela época são como muitos de hoje, né, que cobram além do que deveria receber, eles cobravam impostos. Então eles cobravam além do que deveria receber, eles extorquiam as pessoas. Então, muito provavelmente, a riqueza de Zaqueu foi construída com dinheiro ilegal, ilícito. Zaqueu era político. Então, quando você vê um político, o cara não é nada. É o Zé do alicate. O João da padaria. O Tiago do gás. Candidato a vereador. 2 anos depois aparece com um carro de 200 mil, 300. Compra uma casa na beira da praia, ou num condomínio fechado. Tem alguma coisa errada? Não tem, irmãos. Mas aí passa 4 anos, você esquece tudo e vota no cara de novo. O cara constrói triplex, bom, deixa pra lá. O cara era rico, sendo cobrador de imposto. Mas ele disse, aquele que eu prejudiquei, vou restituir 4 vezes mais. Era o que mandava a lei. Se alguém tivesse defraudado alguém, deveria restituir 4 vezes mais. Ele fala assim, olha, darei metade dos meus bens aos pobres
e aquele que eu prejudiquei, que eu cobrei a mais, que eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, sabe qual é a conclusão que eu chego? Zaqueu ficou pobre e endividado. Porque ele deu metade. Ele construiu tudo, ou quase tudo, com corrupção. E agora vai restituir 4 vezes mais? Ficou devendo. Mas a respeito de Zaqueu, Jesus diz: houve salvação nessa casa. Porque esse estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Porque Zaqueu olhou para Jesus, buscou o Senhor Jesus, e ele guardou os mandamentos do Senhor. Nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, amém, queridos? De que forma? Amando a Deus de todo o nosso coração. E amando o nosso próximo como a si mesmo. Foi isso que Jesus ensinou, e foi exatamente isso que Zaqueu fez. O jovem rico teve a mesma oportunidade, porque Jesus disse para ele assim, se desfaz de tudo, dê aos pobres. Ou seja, abandone a avareza e ainda ajude pessoas. E ele não queria nenhuma das coisas. O Zaqueu, ele já fez tudo o contrário. Tudo que Deus queria. Ele largou o pecado e reparou o dano. Então, o que nós temos que aprender para guardar os mandamentos do Senhor? Ou quando nós guardamos os mandamentos do Senhor? Veja bem, irmãos, esse tempo de pegar lá o decálogo e ficar interpretando um por um, era o tempo dos fariseus. Nós estudamos aqui aproximadamente um ano e pouco atrás, a respeito dos mandamentos. Eu peguei cada mandamento e trouxe referências, trouxe citações teológicas ao longo da história da igreja, estudamos mandamento por mandamento. Foi uma bênção. Isso durou, eu acho que uns 2, 3 meses, né, Darcio? Estudamos mandamento por mandamento, foi tremendo. Depois eu fiz uma correlação ao Sermão da Montanha, foi uma bênção. Mas, irmãos, é muito mais profundo. Guardar os mandamentos é algo que flui dentro de nós. Então nós precisamos aprender. Primeiro, quando eu guardo os mandamentos do Senhor? Primeiro, quando eu faço do Senhor o meu único Senhor. Amém? Só há um Senhor e um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse, irmãos? Jesus Cristo. Se eu for pobre, e sou, de fato, sou pobre para o Senhor. Se eu for rico, e quem sabe, se Deus quiser, só por um milagre, serei rico para a glória do Senhor. Serei rico para quê? Serei rico para que a igreja em Peruíbe tenha escolas. Você sabia que não tem uma escola de fato cristã, social nessa cidade? Quando a gente vai para a África, eu tive a oportunidade de ir para Moçambique, provavelmente o irmão Nelson ainda vai para essa região ainda esse ano. Lá, a grande sacada evangelística na África é a escola para crianças. Sabia disso? Nós temos um filho do nosso irmão Nelson, nossa irmã Adelaide, pastor Marcelo, nosso amigo, vai estar pregando aqui em abril do ano que vem. Ele tem uma escola lá no sertão de Moçambique, no meio da vila. É a grande sacada evangelística naquele lugar. Eu fui para lá, fizemos evangelismo nas vilas e foi uma bênção. Aí levei meu violão, comecei a cantar com meu violão no púlpito e ninguém entendia nada, porque a cultura deles é totalmente diferente. Mas foi um trabalho bom. Mas, irmãos, um trabalho eficiente é o trabalho que se faz por meio da educação, muito eficiente, de crianças. Então, se você for rico, pense nisso. Pense que tem crianças que precisam aprender sobre Jesus, que precisam aprender os princípios cristãos, os princípios da palavra. Amém? Agora, lógico, Deus moldará o seu coração.
porque senão a riqueza vai te destruir. Então, quando eu guardo o mandamento, quando eu faço do Senhor, sobre todas as coisas, o único Senhor. Segundo, quando deixo tudo para buscar e adorar ao Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor hoje? Mas e se tivesse a oportunidade para você ir para um clube, uma festa, muita dança, muito brigadeiro, beijinho, Coca-Cola. Tem alguns que já estão passando a língua, né? Quando eu guardo o mandamento do Senhor, quando eu deixo tudo para adorar ao Senhor, para buscar a presença. Foi exatamente o que Zaqueu fez. Ele não abriu mão da oportunidade que ele teve de se achegar mais perto do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente olha para alguns personagens bíblicos e critica e fala, olha, miserável, porque fez isso, e às vezes a gente faz pior. Por exemplo, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, e muitas vezes a gente traz Jesus por menos. A gente abandona a adoração, abandona a oração, abandona a leitura bíblica, e é isso que eu estou falando. Por muito menos. Quando eu guardo o mandamento do Senhor, é algo, irmãos, é matemático isso. Bíblia mais oração é igual presença de Deus. Amém? Bíblia mais oração é igual temor ao Senhor. Sabe por que você não consegue se manter firme e fiel? Simplesmente que o seu grande passatempo, o momento que você tem para você adorar, para você conhecer mais a palavra, para você se achegar mais a Deus, o que você faz? Se entretém com coisas que não estão te levando a lugar algum. Está deixando de guardar o mandamento. Quando você chega aqui na igreja, eu te amo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Mas isso parece que está restrito aqui. É como se o culto acabasse e você dissesse, Senhor, até domingo que vem. Deixe tudo, irmão. Deixe tudo. Como aquela mulher que se encontrou com Jesus ali no poço em Samaria, deixando os seus cântaros, ela foi falar sobre Jesus. Terceiro, quando eu guardo os mandamentos do Senhor, quando eu penso no bem comum dos meus irmãos e reparo os danos que eu causei. É o que Zaqueu fez. Zaqueu, quando ele se encontrou com Jesus, quando ele recebeu o Senhor, quando ele teve o seu encontro com Deus, a primeira coisa que ele fez foi pensar na casa dele, pensar nos amigos, pensar nos irmãos, pensar na comunidade, pensar em quem ele prejudicou. E não é só pensar e se arrepender e falar assim, olha, meu irmão, me perdoa porque eu te prejudiquei. Não. Meu irmão, eu te prejudiquei, eu te devo e eu vou te pagar. Amém? E muitas vezes isso trava a gente, irmãos. Eu me lembro de um jovem que eu ajudei, investi, dando um ponto que eu tinha, um ponto comercial, deixando com ele um ponto comercial, e ele só precisava pagar o imposto. E ele ficou por 1 ano no meu ponto comercial e não pagou imposto. Nem o imposto ele pagou, eu não cobrei mais nada. E um detalhe, dei toda a estrutura para ele trabalhar. E ele ficou sem pagar o imposto e ficou na minha conta o imposto. E aí eu comecei a cobrar, e eu, irmãos, dever para mim é uma beleza. Porque quem deve para mim, entre aspas, sai no lucro. Porque eu não gosto de cobrar, eu cobro 1, 2 vezes. Não quer pagar? Deus me pague. E te pague também. Aí que está o problema. E eu falei para esse jovem, irmão,
Ah, detalhe, ele sumiu e um dia ele apareceu na minha casa. Para quê? Para pedir. Outra coisa, eu falei, irmão, eu não tenho como te ajudar. Ah, e sabe aquela dívida lá que você tem comigo? Faz o seguinte, deixa para lá, que lá você não precisa mais me pagar não. E eu pensei, né, o cara vai chegar e vai dizer, não, rapaz, me desculpa, eu preciso pagar. Ele estendeu a mão e disse, obrigado, cara. E Deus nos paga mesmo, irmãos. Amém? Se tiver que perdoar a dívida, perdoe. Agora, se tiver que pagar, pague. Se tiver que reparar o dano, repare. Agora, lógico, tem que saber fazer, amém? Tem que saber pagar. Se precisar fazer boleto, tantas prestações, faça. Mas repare o dano. E por último, quando eu guardo os mandamentos do Senhor, quando reconheço a minha condição de pecador e que preciso de salvação. Quando Jesus diz, eu vou na sua casa, todo mundo começou a falar, o quê? Vai na casa de um pecador? Esse homem é pecador. Irmãos, Zaqueu não estava nem aí, ele reconhecia que ele era pecador mesmo. João diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Aquele que diz que não mente já é mentiroso. Quem tem pecado aqui? Todos nós somos pecadores, amém? Agora, sabe qual é o grande problema? O maior problema é gente que acha que não tem pecado, porque não rouba, não mata. É igual o jovem rico. Senhor, nunca roubei, nunca matei. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Ô irmão, vamos fazer uma visita lá na igreja? O culto vai ser uma bênção, cara. Não preciso de ir para a igreja, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal para ninguém. Não é verdade? Mas nunca mentiu? Nunca desejou a mulher do outro? Ou a mulher alheia? Nunca pelo menos quis matar alguém? Porque Jesus falou isso lá em Mateus 5. Se você olhar para a mulher alheia, ou a mulher olhar para o homem alheio, já adulterou. Você desejou o mal de alguém? Já matou. Amém? Então todos somos pecadores. Por mais que a gente lute diariamente para se santificar, sem a gente perceber, a gente peca. Então, quando eu guardo o mandamento do Senhor, quando eu olho para a lei e falo assim, Deus é perfeito, e eu sou um caco de barro. Quando eu olho para o mandamento, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para Jesus, irmãos, e reconheço que sem Ele eu não sou absolutamente nada. Irmãos, sem Jesus nós não somos nada. Sem a salvação, irmãos, quem somos nós? Foi exatamente isso que Jesus disse. O que tem a ver amar a Deus? O que tem a ver o mandamento? Por que essa correlação? Porque, primeiro, nós não tivemos capacidade para guardar, nós não tivemos capacidade para obedecer na integridade, mas nós temos capacidade de se aproximar de Jesus, de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, de se humilhar diante dele e de abrir mão do que for necessário para que o nome dele seja glorificado. Você tem capacidade para isso. Nós temos capacidade para isso. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor.